E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo sobre um personagem da DC Comics. E nesse vídeo vamos falar de um dos personagens que particularmente é um dos meus favoritos, que é o Guy Gardner, um dos principais Lanternas Verdes da Terra. Vamos falar sobre a sua história, origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Zero Barroso. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar aqui sobre o Lanterna Verde Guy Gardner e a sua história, o início da sua história até ele se tornar Lanterna Verde e as suas primeiras missões. O Guy Gardner vai fazer a sua estreia na revista do Lanterna Verde, volume 2, edição 59 de março de 1968. O Guy Gardner nasceu em Baltimore e ele é filho do casal Roland e Peggy Gardner. E além deles, ele também tinha um irmão mais velho que era o Mace. O seu pai ele era um alcoólatra e ele costumava tratar com violência o Guy. E ao mesmo tempo ele valorizava mais o seu irmão mais velho, o Mace. Futuramente o Mace Gardner ele vai se tornar um policial. E aí o Guy Gardner ele decide se tornar o contrário do seu irmão. Ele decide virar um delinquente juvenil, porque ele queria impressionar os seus pais. Porém, como o pai dele não lhe dava atenção e ao invés disso acabava humilhando cada vez mais o Guy Gardner, ele decide desistir de conseguir a atenção dos seus pais e decide se tornar o oposto do que o seu irmão é. Quando o Guy Gardner faz 18 anos, ele tenta roubar um carro e acaba sendo interceptado pelo seu irmão. Ao invés de ser mandado para a cadeia, o Mace deu uma surra no Guy Gardner e depois ele deu uma surra verbal. É um choque de realidade, dizendo que se o Guy Gardner não se endireitasse, ele não ia ter rumo nenhum na vida, que ou ele ia acabar preso ou ele ia acabar morrendo. E aí ele empresta um dinheiro para o irmão para que o Guy Gardner pudesse ali reerguer a sua vida e tomar um rumo na sua vida. Depois disso, o Guy Gardner decide mudar de vida, depois das palavras do seu irmão. Ele começou a se esforçar muito no colégio e ele começou também a jogar futebol americano, que era onde ele descontava a sua agressividade, e ele conseguiu entrar na Universidade de Michigan. Só que, infelizmente, quanto mais o Guy tinha sucesso na vida, mais o Mace ia pro buraco. É porque foi descoberto que o Mace Gardner era um policial corrupto, que ele não era lá tão bonzinho como as pessoas imaginavam. Ele acabou sendo atingido por traficantes e ficou paraplégico. Só que a situação dele, ele não conseguiu aguentar essa situação e ele acabou se atirando no rio, tirando sua própria vida. Então Guy ele sentiu o que aconteceu com seu irmão, mas ele acabou dando continuidade na sua vida e aí ele acaba se formando em artes liberais na universidade com especialidade em psicologia e educação. E aí ele arruma um trabalho aconselhando prisioneiros no sistema prisional de Baltimore até conseguir arranjar um emprego melhor sendo professor de educação física para crianças com necessidades especiais. Então você vê que o início da vida do Guy foi um início bastante difícil, mas que ele conseguiu superar com o passar do tempo. Inclusive, quando seu pai estava no leito de morte, o Guy ele se reencontrou com seu pai, os dois se reconciliaram e fizeram as pazes. E aí eles passaram um tempo juntos até que seu pai também acabou falecendo. Em um dado momento, o Lanterna Verde responsável pelo setor 2814, o alienígena Absur, ele aterrissou na Terra e ele precisava passar o anel dele, o anel do Lanterna Verde, para alguma pessoa próxima, para que ele pudesse cuidar do seu setor. Quando ele chega aqui na Terra, ele encontra duas pessoas que são dignas de receber o anel, o Hal Jordan e o Guy Gardner. E aí, infelizmente, para o Guy Gardner, quem acaba recebendo é o Hal Jordan, porém ele só recebeu por causa de um pequeno detalhe. O Hal Jordan estava mais próximo do Absur quando ele chegou na Terra.
Foi só por isso que ele acabou recebendo o anel ao invés do Guy Gardner, que também era considerado digno de receber. E aí então, se acontecesse alguma coisa com Hal Jordan, se ele fosse morto ou se ele ficasse incapaz de cumprir as suas obrigações como Lanterna Verde, ele seria substituído pelo Guy Gardner. O Guy Gardner seria o substituto número 1 do Hal Jordan. Por conta disso, o Hal Jordan ele se muda para Baltimore e ele começa a frequentar a mesma academia do Guy Gardner, e os dois acabam se tornando amigos, apesar de que o Hal Jordan ele não revela o segredo da questão dos Lanternas Verdes pro Guy Gardner. E aí o Guy ele seria o substituto imediato pro Hal Jordan, porém infelizmente para infelicidade aí do Guy Gardner, ele acaba sofrendo um acidente de ônibus e os Guardiões decidem escolher uma outra pessoa para se tornar o Lanterna Verde reserva imediato do Hal Jordan. A pessoa escolhida foi o arquiteto John Stewart. E aí, em um dado momento, o Hal Jordan deixa de ser o Lanterna Verde, quem passa a ser o Lanterna Verde é o John Stewart, e o Guy Gardner, coitado, ele estava lá internado no hospital. Nessa época ele já sabia que ele seria um Lanterna Verde, mas que infelizmente por conta do destino ele acabou não conseguindo ser esse super-herói. Ele conheceu a Kari Limbo, que iria se tornar o seu grande interesse amoroso. A Kari Limbo ela é uma cigana e ela tem poderes pré-cognitivos, ela podia prever o futuro. E ela previa grandes momentos aí para o nosso querido Guy Gardner, que no futuro ele seria muito importante para o universo. Em um dado momento, o Hal Jordan volta a ser Lanterna Verde e ele acaba tendo o seu anel danificado pelo Crumbler. E aí, fora de ação, com o Hal Jordan fora de ação e com o Guy Gardner já recuperado, ele poderia, por fim, finalmente se tornar um Lanterna Verde substituto. E aí ele trabalhou junto com o Arqueiro Verde para derrubar os esquemas do terrível Professor Ojo. Só que aí, pessoal, o Guy Gardner realmente não tem muita sorte, porque quando ele foi recarregar o seu anel com a bateria do Hal Jordan, a bateria explodiu no rosto do Guy Gardner e ele foi dado como morto. Olha aí, né? O cara não tem sorte na vida, né? Porque depois de tanto sacrifício que ele fez para se tornar um Lanterna Verde, quando ele consegue ser um Lanterna Verde, acontece uma desgraça com ele. Que tristeza. Quando o Hal Jordan volta com o anel consertado, ele vai consolar ali a Kari Limbo, né? A Kari Limbo que tinha acabado de perder o seu amor. E aí, quando ele consola a Kari Limbo, eles começam a conversar, a se encontrar, tal, essas coisas, e acaba desenvolvendo um relacionamento entre os dois. Talarico! Em um dado momento ele pede ela em casamento, e aí no dia em que eles vão se casar, eles descobrem que o Guy Gardner estava vivo e que ele na verdade tinha sido transportado para a Zona Fantasma. Então o Hal Jordan juntamente com o Superman, eles vão para a Zona Fantasma e eles descobrem lá que o Guy Gardner tinha sofrido lavagem cerebral e que ele junto com o General Zod estavam planejando invadir a Terra e destruir tanto o Lanterna Verde quanto o Superman. Depois de uma árdua luta, de uma luta terrível, o Hal Jordan consegue sair da Zona Fantasma e voltar para a Terra, porém o Superman estava inconsciente. Quando ele reencontra a Kari Limbo, ela revela para ele que ela ama na verdade o Guy Gardner. E se o Guy tivesse vivo, eles não iriam mais se casar. Apesar disso, o Hal Jordan decide salvar o Guy Gardner. Quando ele chega lá, ele descobre que o Sinestro tinha sequestrado o Guy Gardner e levado ele para o universo de antimatéria do Qward. E aí ele consegue resgatar o Guy Gardner, ele vai até o universo de antimatéria, derrota o Sinestro e salva o Guy Gardner. Porém o Guy Gardner ele estava em coma, ele ficou em estado vegetativo durante um bom tempo. O Guy só deixa o seu coma durante a crise das infinitas terras. E ele queria ser o Lanterna Verde. Ele estava decidido a se tornar o Lanterna Verde da Terra. Na época, o Hal Jordan já tinha se aposentado e o Lanterna Verde era o John Stewart. Mas apesar disso, o Guy Gardner foi atrás do Hal Jordan
e eles brigaram, eles tiveram uma briga feia porque o Guy Gardner botava no Hal Jordan a culpa dele ter todos esses problemas, a culpa dele não ser um Lanterna Verde, a culpa dele não ter mais a cara em limbo e etc. Ele achava que todos os problemas da vida dele eram culpa do Hal. Só que aí depois dessa briga acontece uma coisa boa pro nosso amigo Guy Gardner. Os Guardiões viram que devido à crise nas Infinitas Terras era necessário um novo Lanterna Verde, além do John Stewart. Como o Hal já tinha se aposentado, como ele não queria mais ser um Lanterna Verde, os Guardiões decidiram que o novo Lanterna Verde seria quem? Ele, Guy Gardner. E finalmente o Guy Gardner se torna um Lanterna Verde titular ao lado do John Stewart. Então Guy Gardner ele recebe uma missão dos Guardiões para destruir a lua de Qward, que se acreditava ser a fonte da energia do Anti-Monitor. E aí ele teve que mobilizar uma equipe de ataque formada por supervilões. Então ele juntou o Shark, Sonar, Goldface, que a gente tem até um vídeo dele aqui no canal, Throttle, Blindside e Hector Hammond. Ele juntou essa equipe para poder destruir a lua e assim tirar os poderes do Anti-Monitor. Só que quando ele foi cumprir essa missão, os Guardiões descobriram posteriormente que na verdade destruir a lua de Qward ia gerar o efeito contrário e que o Anti-Monitor na verdade ia ficar mais forte. Então eles decidiram mandar todos os Lanternas Verdes disponíveis para deter o Guy Gardner e impedir que eles destruíssem a lua de Qward. E aí houve uma grande guerra entre, de um lado, os Lanternas Verdes e do outro, o Guy Gardner juntamente com um grupo de vilões que ele tinha reunido. O Guy Gardner estava muito obstinado em cumprir a sua missão e mostrar serviço para os Guardiões. Porém, ele e a sua equipe acabam sendo derrotados pelos Lanternas Verdes, inclusive o John Stewart é quem acaba imobilizando o Guy Gardner. Depois que eles são derrotados, o Guy Gardner e o John Stewart permanecem como Lanternas Verdes, enquanto que o Hal Jordan ele é reintegrado ao grupo, ou seja, a Terra passaria a ter 3 Lanternas Verdes. Porém, o Guy Gardner não gostou nada do fato de ter tido a sua missão abortada, da sua missão ter sido impedido pelos Lanternas Verdes. Então ele vai embora, ele foge, e aí ele acredita ser o último grande Lanterna Verde. Então ele se junta com a Star Sapphire e com o Hector Hammond e eles passam a cumprir missões pelo universo. Os Guardiões viam o Guy Gardner como procurado, como um cara que renegou os Lanternas Verdes, porém eles ainda viam potencial no Guy Gardner e por conta disso eles decidiram manter o Guy Gardner como Lanterna Verde. E aí depois de um tempo sendo perseguido ali pelos Lanternas Verdes, o Guy Gardner futuramente retornaria à Terra e aí na Terra ele teria várias aventuras posteriormente. Ele ficou muito conhecido como integrante da Liga da Justiça Internacional. Ele em um dado momento deixou de ser um Lanterna Verde e se tornou um novo herói chamado Warrior. E finalmente ele acabou sendo reintegrado para a tropa dos Lanternas Verdes, onde ele passou a lutar juntamente com os outros Lanternas Verdes, sendo reconhecido como um dos principais e mais conhecidos Lanternas Verdes da DC Comics. Bom, essa é a origem do Guy Gardner, o início das suas aventuras. Vamos falar dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais umas pessoas conheçam nosso conteúdo e deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Quero agradecer principalmente ao pessoal do clube de membros, aí o Murilo Fontes, por sempre nos ajudar em nossos vídeos. E se você quiser também ser lembrado em todos os nossos vídeos, é só você clicar aqui no Seja Membro. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. As sugestões de vídeos que você trouxer serão antecipadas. Então
Se você quiser ajudar o canal e se você quiser também ter acesso a alguns benefícios, é só você entrar para o Clube dos Rocheiros. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Guy Gardner. Bom, o Guy Gardner, a origem dos poderes dele vem do fato dele utilizar um anel dos Lanternas Verdes, né? Então a origem dos poderes do Guy Gardner vem desse anel e os poderes dele são abastecidos pela sua força de vontade. Os poderes do anel são os seguintes: ele pode criar construtos de energia, pode criar campos de força, pode disparar energia, né, projeção de energia, e também é capaz de voar. Além disso, o Guy Gardner também tem algumas habilidades próprias. Ele tem uma força de vontade indômita, ele é muito bom no uso de armas de fogo e ele também é um grande combatente. Bom, agora vamos falar do Guy Gardner em outras mídias. E ele tem bastante coisa, já que ele é um dos personagens mais conhecidos da DC Comics. Quer dizer, pelo menos quando a gente fala de Lanternas Verdes. Ele aparece na animação Batman Bravos e Destemidos. Ele aparece na animação Justiça Jovem. Ele aparece na animação Lanterna Verde, a série animada. Ele aparece no episódio especial da animação Duck Dodgers, do Patolino, no episódio The Green Lantern. Ele aparece no filme para TV da Liga da Justiça da América, onde ele é interpretado pelo Matthew Settler. Ele aparece no filme em animação Liga da Justiça vs Os 5 Fatais. Ele aparece no filme em animação Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Ele aparece no filme em animação Superman Entre a Foice e o Martelo. Ele tem uma versão Lego no filme Justice League vs Bizarro League. Ele tem uma versão Lego no jogo Beyond Gotham. Ele aparece no jogo DC Universe Online. E por fim ele aparece no jogo DC Legends. Além disso, ele também vai ser interpretado pelo ator Nathan Fillion no novo DC Universe. Bom, agora vamos falar das revistas estreladas pelo Guy Gardner, que são as seguintes. Ele protagoniza a revista Guy Gardner Reborn, com 3 edições. Ele protagoniza a revista Guy Gardner Volume 1, com 16 edições. Ele protagoniza a revista Guy Gardner Warrior, com 29 edições. Tem também a revista Guy Gardner Collateral Damage, com 2 edições. E por fim tem a One Shot DC How to Lose a Guy Gardner in 10 Days. Ou então DC Como Perder um Guy Gardner em 10 dias. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Lanterna Verde Guy Gardner. O que é que você acha desse personagem? Qual dos Lanternas Verdes da Terra é o seu favorito? O Hal Jordan, o John Stewart ou o Guy Gardner? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!